Benihim, o segredo do poder espiritual. Você vai amar o programa Hoje e Amanhã? Pois eu estou ensinando sobre oração no programa de hoje e amanhã. Então lembre-se de ligar para os seus amigos e contar. Então pegue a sua Bíblia e vamos passar os próximos minutos com o Senhor. E eu sei que este é o momento, provavelmente você está se preparando para o trabalho. Ou talvez seja a noite e você já está indo dormir. Ouça. Vamos usar os próximos instantes e observar a palavra de Deus? Pois a oração é a chave para o poder espiritual. O segredo do poder, o segredo para o poder espiritual é a oração. E eu vou te mostrar dentro das Escrituras como desenvolver uma vida de oração. Enquanto você pega a Bíblia e suas anotações, vou falar com você. E eu não estaria onde estou se não fosse por saber o que vou falar com você. Eu muito frequentemente tenho que lembrar a mim mesmo da importância da oração. Porque esta é a área em que o diabo nos ataca. Ele tenta nos parar de orar, pois ele conhece o poder que a oração vai liberar. Pois este poder vai vencer o seu propósito. Há duas vontades, a vontade de Deus e a vontade do inimigo. Se orarmos a vontade de Deus, toma conta, controla as nossas vidas. Se não orarmos, a vontade do inimigo tomará conta e controlará nossas vidas sem a nossa permissão. Então, a chave é a oração. Não podemos mudar o que a Bíblia diz. Não há nada novo. Você sabe, eles têm coisas novas, ideias novas, fórmulas novas. Não funciona. Vamos voltar à mensagem antiga da oração, ao que a Bíblia diz a respeito disso. Então, o Salmo 62, a partir do verso 11, diz: Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Bem, a Bíblia diz e confirma mais de uma vez que o poder pertence a Deus. Que este poder pode ser nosso. Lembre-se do que Jesus disse em Atos 1:18: E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. É deste poder que eu estou falando, este poder maravilhoso que é liberado através da oração. Não é o poder da oração, é o poder que é liberado quando oramos? Anos atrás eu disse ao Senhor: Por favor, me ajude a orar, ó Senhor, me ajude a orar. Eu ouvi o Senhor falar comigo: Eu te ajudarei enquanto você ora. Nós temos que dar o passo, nós temos que subjugar nosso corpo. E Paulo disse: Se eu não subjugar meu corpo, serei reprovado? Então temos que dar este passo e dizer: Eu tomo uma decisão hoje, vou buscar o Senhor. Eu vou orar e enquanto oro, o Senhor me ajuda a orar. Bem, nos Salmos 3, veja o que a Bíblia diz. Abra comigo no Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Acho que é assim que alguns de vocês se sentem agora. Com certeza isso aconteceu comigo muitas vezes. Muitos dizem: da minha alma não há salvação para ele em Deus. Todos nós enfrentamos este problema. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários?
Deus amado, como eu passei por isso? São muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma não há salvação para ele. Não apenas você se encontra em problemas, você está em problemas espiritualmente, é o que diz aqui. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aqui está a chave. Como a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então começa muito mal, Senhor, veja quantos se multiplicaram contra mim. Veja, meus inimigos se levantam contra mim, veja aqueles que dizem não há ajuda para ele em Deus. Ele já era, mas, Senhor, eu amo esta parte. Tu és um escudo para mim, minha glória e o que exalta a minha cabeça. É o Senhor que me dá a vitória sobre os inimigos que estão dizendo está acabado para você, tchau, você já era, você está acabado. O que eu devo fazer? Eu clamei ao Senhor com minha voz. E ele ouviu-me desde o seu santo monte. Vejam, a oração é muito simples, pois é comunhão com o Senhor. É clamar ao Senhor e ficar de joelhos até você ter a certeza de que tudo está bem. Nunca se precipite na oração, isto não funciona, eu te juro. Então, quando ele orou e quando ele soube que Deus o enviou, é aqui que entra na fé. Você sabe que a sua oração foi ouvida. Agora veja a diferença aqui. Eu me deleitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas porque se puseram contra mim e ao meu redor. Bem, agora no versículo 1 e 2 ele estava com problemas. No versículo 5 ele está bem, ele disse: Eu me deleitei e dormi, o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim. O que aconteceu? Aconteceu o versículo 4. Eu clamei ao Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte. Eu chamei pelo Senhor e disse: Senhor, me ajude. Levanta-te, Senhor, salve-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrantastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, veja a sua bênção. Então a chave é a oração. Agora, antes de vermos como entrar, vamos lidar com este fato. Tiago 4,2 diz: Nada tendes porque não pedis. Se resumo nisso. Vocês não têm porque nunca pediram. Vocês têm que pedir. Você não tem porque não pediu. Jesus disse: Se lembram, pedi e recebereis. Busquem e encontrareis. Batei, a porta te será aberta. É simples assim. Agora, antes de recebermos o poder que nos foi permitido, temos que lidar com um dos pecados mais fatais registrados na Palavra de Deus. Este é o pecado da falta de oração. Sabia que falta de oração é um pecado? Que quando nós clamamos ao Senhor estamos pecando? Pois em 1 Samuel 12:23, Samuel disse: Enquanto a mim, longe de mim, esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ele disse: Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Talvez não percebemos isto, mas é tão importante. A falta de oração começou com a queda do homem. Quando o pecado entrou no coração de Adão e sua esposa Eva, eles se esconderam do Senhor. Foi então que começou a falta de oração, pois eles estavam se escondendo de Deus.
Temos o esconder em Deus, que é a oração, e esconder de Deus, que é a falta de oração. E eles se esconderam de Deus, por quê? Porque o pecado havia entrado. Então, quando o pecado entra no coração das pessoas, o resultado é a oração desfalece. E como ressuscitamos a oração? Bem, fazemos isto ao confessar nosso pecado e dizer: Senhor, me perdoe pela falta de oração. Então, trazemos nossos pecados ao Senhor, confessamos nosso pecado, porque se abandonaremos o pecado depois de detê-lo confessando, e a Bíblia diz que encontraremos misericórdia. Mas se endurecermos nossa servidez, como diz por 29, seremos cortados fora, e isto sem remédio. Assim haverá julgamento. Bom, não vamos ser como o povo mencionado em Isaías 46. Deixe-me ler isso. Perdão, deveria ter dito Isaías 64:7. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha. O que temos de fazer? Temos que fazer exatamente o que diz aqui. Temos que nos sacudir dessa prisão em que estamos. E continua. Isaías 64:7. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondestes de nós o teu rosto, e nos consumistes por causa das nossas iniquidades. Então há destruição por todo lugar, problemas por todo lado. E podemos sair disso tudo, nos sacudirmos dessa bagunça em que estamos pela oração. Assim é tempo de clamar ao nome do Senhor, é tempo de nos sacudirmos e nos segurar no Senhor. E quando fizermos isto, será aí que acontecerão os milagres. Salmo 50, podem abrir lá comigo, nos Salmos de novo. Isto tudo é a preciosa palavra de Deus. E elas são sempre amém, nunca muda de ideia. Ele nos prometeu cuidar de nós, prometeu responder nossas orações, e tudo o que temos de fazer é clamar a Ele. Ok, veja o que ele diz aqui, Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, se você estiver angustiado agora, tudo o que deves fazer é começar a invocar o Senhor. E não desista até que Ele te ouça e você sabe no seu coração que Ele te ouviu. Em Isaías clama, lá em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sei, você já sabe, mas é bom. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Mas veja o que diz antes. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador nos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado? Se você quer força quando você estiver muito fraco, Deus te dará. E aqui diz como: e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Então, em outras palavras, a força natural não é suficiente, não isso que te dará força para aprender, pois os jovens se cansarão, mesmo os jovens que acham que são tão fortes cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Sabe o que isso significa? Significa que você receberá discernimento. Como a águia, você saberá aonde o vento do Espírito está, e você será capaz de se entregar ao Espírito Santo e ele te levará mais alto do que você já esteve. O motivo pelo qual as pessoas não reconhecem a presença de Deus
É porque suas antenas estão mortas. Seu discernimento está morto e as suas antenas ficam vivas quando você ora. E os que esperam no Senhor, primeiro você renovará a sua força. Depois você subirá como asas como águia. Em outras palavras, você será capaz de discernir aonde está o vento e se entregar a ele. A águia, eu já falei isso. A águia fica em uma rocha alta e espera as correntes do vento ficarem fortes o suficiente. Então ela se entrega ao vento. As águias não voam, elas literalmente deixam o vento as levarem. Subirão como águas, elas deixam o vento as levarem. É isto que acontece. Quando você se entrega ao vento, ele te levantará mais alto do que nunca. Então diz isto, e todos já sabemos, mas é poderoso. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, porque o correr vem antes de andar, porque correr significa alcançar Deus. Então sua comunhão é restaurada quando você anda. Isto acontece na oração. Então, se você não sentiu o poder de Deus, se a presença do Senhor tem faltado na sua vida, você tem lutado, eu sei disso, pois é isso que acontece comigo, acontece com todos nós. Nós lutamos e começamos a pensar coisas horríveis. O diabo ataca a nossa mente. E o lixo entra em nosso sistema e a poluição entra lá também, porque não há oração. Se não há oração, não há proteção. E tudo que vem do inimigo e tudo lixo ele joga em nós. A oração é esperar no Senhor, a nossa força será renovada. Não saia daí. A oração revela as suas necessidades para você em Isaías 5, 6 e 5. Isaías disse, sou um homem de lábios impuros. No instante em que ele orou, Deus o revelou para ele. Segunda oração tem poder de limpar o seu coração do pecado. Salmos 19, 12 e 13. Anotem isto rápido antes de eu dizer. Terceiro, a oração tem poder de sustentar, de manter caminhando com Deus. Salmo 17, 5. Você não dormirá. Quarto, de oração tem poder de controlar a sua língua. Sabe por que as pessoas xingam e dizem coisas imundas? Porque em Salmos 141:3, se as pessoas xingam é porque não estão orando, eu juro. Quinto, a oração tem o poder de abrir os seus olhos para que você entenda a Bíblia. Em Salmos 119:18, somente aquele que ora pode entender a palavra de Deus, eu juro. Sexto, a oração tem poder de trazer sabedoria, trazer entendimento. Está em Tiago 1:5. Você consegue tomar as decisões corretas. O sétimo, a oração trará o poder do Espírito Santo sobre sua vida. Você andará no poder de Deus. Atos 2 e 4. Então a oração é o uso mais alto no qual o falar pode ser colocado. A oração é o uso mais alto no qual o falar pode ser colocado. As melhores coisas que você pode fazer com a sua boca é orar. Tenho um presente para você e quero que você receba isso. Na verdade, se você puder apenas me mande uma pequena doação para me ajudar a cobrir os custos. O poder milagroso liberado através da oração e do jejum. Está tudo aqui. Este é um ensinamento poderoso sobre jejum e oração. Eu quero que você o tenha. E você está jejuando com propósito. Como orar? E continua a presença do Senhor, tudo neste livro que tenho para você. Eu mesmo escrevi e a capa aqui. E eu chamo o poder milagroso liberado através da oração e do jejum. Este é o presente que você procura no livro. Eu quero enviar para você e também escrever para você anjos e demônios. Este é um ensinamento poderoso sobre as divisões de anjos e sobre o poder dos demônios e como se proteger. Mas vou falar para você um ensinamento fascinante sobre anjos e demônios. Você não vai perder a chance de ter esse livro. Dando-se $35, te enviarei o livro que você está vendo agora. Que Deus nos permitiu. Agora não perca o programa de amanhã. Vou continuar ensinando sobre oração. Todos em Filipinas
Pensilvânia estarão aí para uma grande cruzada em Lisboa. Não me deixam, pois quero orar com vocês, ok? Em setembro estarei em Greenville, em Califórnia, no sul. Em outubro, todas as cruzadas. Depois irei para Israel, de 25 a 10, certifique-se de vir. Amado Jesus, ressuscite o poder da oração em cada um de nós. Senhor, a esse nosso parceiro ou a este que está nos assistindo, o desejo celestial santo de orar. Dê-lhes a força para fazer isto, dê-lhes a fé necessária. Senhor Jesus, eu oro, dê-lhes uma visão de oração. Venha, coloque as suas mãos junto com as minhas. Não há poder nesta tela, estamos apenas concordando. Venha e concorde que Deus te dará. Senhor, nos dê uma vida de oração. Nós desejamos isto. Que possamos orar sem cessar e te conhecer intimamente e conhecer o teu poder. Nós concordamos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está aqui, claramente você deseja e quer ter um crescimento espiritual. Esse é um vídeo muito rápido e muito breve do esclarecimento ao qual quero dizer para você. Se você tomar a decisão realmente de entrar para essa mentoria, eu quero te dizer que realmente você vai ter um romper espiritual sobre a sua vida. Essa mentoria tem o intuito realmente de dar um crescimento para a noiva de Jesus, um crescimento espiritual realmente onde as pessoas irão entender de fato o significado de ter e obter esses dons espirituais. Será ensinado realmente coisas que irão somar na sua vida espiritual. Se você realmente tomar essa decisão de realmente romper, ter um rompimento, um crescimento sobre a sua vida, então eu te convido a você se inscrever, fazer a sua inscrição para essa mentoria, para você não ficar de fora daquilo ao qual o Senhor irá liberar sobre a sua vida. E você irá alcançar os níveis ainda maiores em Deus, níveis e atmosferas ao qual você nunca experimentou na sua vida. Então eu te convido, meu querido irmão ou querida irmã, a fazer parte dessa mentoria, estar juntamente conectado para você receber dessa capa, dessa porção dobrada, dessa unção e desses dons espirituais virem sobre você para que você manifeste esse evangelho através da demonstração de espírito e de poder, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E a minha pregação e a minha palavra não consistirem em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Amém? Esse é o meu convite para você. Então venha e faça parte dessa mentoria e esteja juntamente conectado para receber dessa porção dobrada sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.